Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do PB Desporto. Em destaque neste vídeo, Jorge Moraes traz mais questionamentos sobre o desinteresse do torcedor brasileiro por sua seleção. Antônio Manuel Góes destaca: a paixão do torcedor oscila entre o céu e o inferno. Aqui na Europa, ingleses insistem em pré-contrato com Lionel Messi. Diego Jota tem noite dos sonhos na Champions League. Isso e muito mais aqui no PB Desporto. Antes de mais nada, pedindo para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vamos até Maceió, Alagoas, nordeste do Brasil. Jorge Moraes traz mais questionamentos sobre esse desinteresse cada vez maior dos torcedores pela seleção brasileira. Olá, Júnior, forte abraço para você. Estamos aqui de volta no PB Desporto e eu vou voltar ao assunto, a relação entre torcida e as nossas seleções. Em especial, estamos falando da seleção brasileira de futebol. No programa anterior, a gente falou de alguns motivos que a gente entende que a partir desses motivos o torcedor está meio que distanciado da nossa seleção brasileira de futebol masculina. Como detalhe, eu posso acrescentar que em 2010, a convocação da seleção com o técnico Dunga, a gente tinha ilustres e desconhecidos jogadores convocados pelo Dunga. O Dunga saiu, entrou o Mano Menezes, que teve uma rápida passagem, depois veio o Filipão de volta à seleção e o Filipão também continuou fazendo o mesmo tipo de convocação. Finalmente, chegando agora no técnico Tite. O Tite convoca jogadores que às vezes o torcedor nunca ouviu falar. Convoca torcedor que às vezes até não é nem titular no seu time lá na Europa. E isso, para mim, é o fator fundamental para que a seleção brasileira ela possa ter o distanciamento do torcedor com relação a vibrar, a torcer, a prestigiar, a se emocionar com a seleção brasileira. Enquanto o técnico, a comissão técnica, quem coordena a seleção, não entender que o jogador que tem que ser convocado, pelo menos uma boa parte, tem que ser jogador que esteja atuando no Brasil, que seja jogador que esteja inclusive com o reforço e o apoio da torcida, a gente vai ter esse distanciamento entre os torcedores e a questão da seleção brasileira de futebol. Agora, para a convocação dos jogos contra a Venezuela dia 13 e contra o Uruguai dia 17 pelas eliminatórias da Copa do Mundo, a gente também não vê nenhuma novidade. E jogadores do Brasil convocados nunca são escalados pelo técnico da seleção brasileira. É isso que eu entendo sobre o afastamento do torcedor com relação a torcer por sua seleção. Tá certo? Um forte abraço para você. Eu volto a qualquer momento aqui dentro do PB Desporto. Ok, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas. E aqui na Europa, os ingleses do Manchester City insistem no pré-contrato com Lionel Messi, o craque argentino do Barcelona, o jogador que estará livre para negociar com qualquer clube a partir de janeiro. O Messi que viveu momentos de turbulência do Barcelona, aquela situação toda do clube, inclusive deixou a sua insatisfação clara e ameaçando não renovar com a equipe da Catalunha. Parecia que os ânimos estavam serenados, a torcida estava tranquila, mas o Manchester City, que tem um namoro antigo com o Messi, tem um desejo antigo no Messi, agora voltando às cargas, voltando todas as baterias para realmente tentar contratar o jogador argentino. O Telegraph, jornal inglês, noticiou até que o Messi evitou qualquer contato com os dirigentes do Barcelona para uma renovação de contrato, o que deixa mais claro, segundo o Telegraph, o interesse, a possibilidade real do Citizen
acertarem com o jogador para a partir de janeiro, né? E vale lembrar que o Guardiola, que trabalhou com o Messi naquela época fantástica do Barcelona, também tem o seu contrato por finalizar e ele iria renovar claramente com a ida do Messi para o Manchester City. Já o Diego Jota, craque português, que vive uma fase maravilhosa, jogador da seleção portuguesa e também do Liverpool, ele mesmo destacou que esse é o melhor momento da carreira dele, marcou 3 gols, fez o hat-trick na vitória de 5-0 do Liverpool, sua equipe, diante do Atalanta, jogo esse em Bérgamo, pela terceira jornada, o jogo da fase de grupos da Champions. Um momento maravilhoso do Diego Jota, que também vem atuando bem pela seleção portuguesa, substituiu o Cristiano Ronaldo no último jogo da Liga das Nações. O Cristiano Ronaldo esteve fora e agora brilhando também no Liverpool. Vamos até o Rio de Janeiro, Antônio Manuel Góes. Fala um pouco dessa paixão do torcedor que oscila entre o céu e o inferno, né, Antônio Manuel? É isso, Antônio Júnior e gente do PB Desporto. No futebol, a paixão do torcedor move-se em paradoxos entre céu e inferno, da extremada generosidade à exacerbada intolerância, do impiedoso massacre moral das goleadas impostas aos adversários, à súbita e odiosa execração daqueles que já idolatrou como seus heróis. A dimensão da felicidade coletiva da massa que se reúne em torno do futebol congrega milhares ou milhões de pessoas na fruição fugaz do golo que derrota o oponente. Com base no inconsciente coletivo do celebrado Sigmund Freud, a torcida representa um ideal de grupo, a convergência dos egos individuais. A força catalisadora da perspectiva plena de felicidade e vitórias faz com que a realidade objetiva caia para segundo plano, ao prevalecer a força dos impulsos repletos de desejo e dominação. O outro lado dessa história, do insucesso e da ocasional derrota, traspassa por seu turno os mais elementares níveis de temperança e civilidade. Ainda que se esforce por uma pitada de racionalidade, por exemplo, explicações plausíveis para uma goleada sofrida no próprio estádio, o torcedor ensandecido vai à caça dos supostos culpados pelo inadmissível vexame. Não tem perdão. Nestes tempos de redes sociais fomentadoras de fake news e maledicências de toda a ordem, a indignação do torcedor é potencializada às raias do implacável justiçamento de treinadores, jogadores e até diretores dos clubes. Vira caso de polícia. O torcedor passional não quer saber se o time adversário dispõe de elenco mais talentoso ou se naquela tarde e noite de derrota o seu, até dias atrás, imbatível esquadrão caiu na arapuca tática do treinador rival. Aqui no Brasil, a medievalesca cultura inquisitória do torcedor exige que derrotas, principalmente por goleada, claro, impliquem a sumária punição dos diretamente envolvidos, uma perniciosa ausência de respeito e grandeza para reconhecer, até com justos aplausos, por que não, a superioridade alheia em nome do tão recomendado fair play desportivo. Mesmo longe de essa filosofia ser adotada entre nós, seria por acaso desmedida pretensão, Antônio Júnior? Tá legal, Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro. De fato, eu acredito que está muito distante, infelizmente, Antônio Manuel, de o torcedor ter essa compreensão. Né? Muitos conseguem ter essa compreensão, mas talvez movido pela paixão, por analisar, ver o futebol apenas pelo lado da paixão, que é muito legal, é claro, você gostar, amar um clube, acompanhar, enfim, torcer, mas se tivesse um pouquinho de discernimento, iria ajudar, porque o futebol é um esporte como qualquer outro, que você tem que analisar o jogo no todo. O torcedor, geralmente, quando o time vai bem, elogia, é o melhor time do mundo, são os melhores jogadores, é o melhor técnico, não tem para ninguém, o meu time é o melhor.
vai ganhar tudo, né? E aí quando o time tem um revés, ou mais ainda, tem alguns jogos que ele passa sem ganhar, sem obter resultados positivos. Vou citar um exemplo, dois exemplos agora do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, a derrota de 4-1 para o São Paulo em pleno Maracanã. O time foi mal, mas o São Paulo também jogou. O São Paulo fez uma partida perfeita, né? Palmeiras e Atlético. Palmeiras jogando muito bem, voltando a apresentar o futebol convincente. E o Atlético do Sampaoli, que é elogiadíssimo no começo, agora já começa a falar que o Sampaoli já não é aquilo, né? Torcedores e até mesmo alguns colegas já não é mais aquele. Quer dizer, as críticas são, às vezes, movidas por no caso do torcedor, por uma paixão exacerbada, que ele não consegue ver o triunfo do adversário, não consegue ver o valor do adversário, apenas o lado negativo da sua equipe, e por parte de alguns colegas, infelizmente, que gostam também de muito oba-oba, gosta de criar, né, aquela polêmica, uma polêmica desnecessária. Porque quando você fala algo com base, tudo bem, mas falar por falar só para vender, só para dar audiência, para polemizar por polemizar, aí não faz sentido nenhum. Mas o PB Desporto vai ficando por aqui, pedindo a você para se inscrever no nosso canal, dar o seu like, compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um grande abraço e até a próxima!